pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Say it again. Amen. Diga amém. Walls are coming down. Walls are coming down. Muralhas cairão. Muralhas cairão. You may be seated. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Whenever you have opposition, Toda vez que você está enfrentando uma oposição, whenever you're reminded of this conference, toda vez que você se lembrar dessa conferência, remember it is time to make war, lembre-se que é tempo de fazer guerra and it's time to see walls come down e também é tempo de ver as muralhas caindo in your life, na in sua your vida city. e também na sua cidade. And that song's from the Gateway Worship CD. Essa canção que nós cantamos aqui, Muralhas, está aqui nesse CD vermelho chamado Muralhas, que é da Gateway Church. And I have a special gift that Alan gave me that I want to give away. O Alan deu para mim aqui um CD como de presente, que eu também quero abençoar a vida de vocês com esse CD. And he plays drums, and he produced this and arranged it for the third year worship major students at Christ for the Nations. E o Alan, ele produziu esse CD, ele também toca bateria aqui no terceiro ano, alunos de adoração do Ministério Cristo para as Nações, do seminário, se juntam para gravar o CD. Isso são um CD por alunos do Cristo para as Nações. Don't you appreciate Alan? Quantos aqui gostaram do Alan? Stand up, Alan. There you go. Let's show appreciation. Glória a Deus pela vida do Alan. From Santa Catarina. O Alan é de Santa Catarina. Yeah. He's my Brazilian buddy. É o meu amigo brasileiro. So anyway, does anybody have a birthday today? Alguém está fazendo aniversário hoje, exatamente hoje, nesse dia? Tem alguém aqui? No dia de hoje? This week? Alguém que fez aniversário essa semana? Whoa. Ali, When? a irmã, essa semana, vem cá. When's your birthday? Quando foi teu aniversário, minha irmã? Yesterday. Oh, well, come on, happy birthday. Feliz aniversário. Amen, amen. Glória a Deus. God bless you, God bless you. Anybody else have a birthday this week? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Right here, come on, come on. I saw this lady, sorry. Viu essa daqui primeiro. This is for you. You're Esse up to CD é give para it. você, Lamar. There you go, happy birthday. Feliz aniversário. Amen. Amém. Praise God. Well, I got a CD that has Revelation song and some other songs with some friends of mine from our worship institute. Também a gente tem esse CD meu, um CD aqui que tem a canção do Apocalipse, uma canção bem conhecida, e tem outros amigos convidados que gravaram comigo. But I caution you. Mas I caution them. Warning, be careful. eu estou fazendo uma advertência para você. Listen at your own risk. Escuta com teu próprio risco. Not responsible for signs and wonders that may occur. Eu não sou responsável por sinais e maravilhas que possam acontecer enquanto você estiver ouvindo esse CD. Be careful. Então tenha cuidado com esse CD aqui. If you start worshiping, it could get dangerous in the spirit world. Porque se você colocar esse CD na tua casa e começar a adorar com essas músicas aqui, você pode se tornar algo perigoso no mundo espiritual. Pronto para a guerra. Well, it's so good to be here. Mas eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês. I enjoy seeing your smiling faces. E eu me alegro em ver tantos sorrisos no rosto de vocês. It's such a joy. Thank you, David, for inviting me. Obrigado também, Davi, Thank you for pastora inviting me. Geisa, por os pastores, Bispo Augusto, Apóstolo Yes. Ribeiro, pelo esforço de a gente fazer esse evento. Thank you, pastors, for Obrigado aos everything you pastores did to make this happen.
Obrigado por todos aqueles que se uniram, se esforçaram, toda a equipe trabalhando, os intercessores, para fazer essa conferência acontecer. Isn't this a wonderful facility? Esse lugar aqui, essa igreja, muito bênção, hein? Um lugar muito bom, acolhedor, amém? Yeah, shows God's blessing. It's wonderful. Então, muito maravilhoso a gente estar aqui também, obrigado à aliança que nos recebeu. So tonight my theme is the weapons. O tema da minha mensagem nessa noite é as armas. And we're going to talk about getting our weapons training. Então eu quero falar sobre como você pegar a sua arma e treinar. Okay, so make sure you get your manual Então, primeiro, você precisa ter esse manual, and go deep in worship because I can't share all this. porque em 2 dias eu não consigo compartilhar tudo, muitas coisas com você. Então, adquira esse livro e leva para você estudar, para você ficar equipado e preparado. And for those of you that are really serious about being a soldier in God's singing army, I'll sign your book for you, okay? E para aquelas pessoas que estão realmente levando a sério essa questão de ser um exército de adoradores, fazer parte desse exército, você adquirindo o livro, eu quero depois do culto assinar o livro para você, se você quiser. Yes. And make sure you check out the Facebook page, if you do Facebook, called, I can't pronounce it, Exercito de das Raçal. E se você quer fazer parte também, você pode entrar na nossa fanpage, na Lamar Boschman, e procurar lá uma outra página, um grupo lá chamado Exército da Adoração. Esse grupo está tudo em português, o Lamar posta em português e vai manter você atualizado sobre adoração. I'm part of the army, Então eu tô com a pulseira aqui, Exército da Adoração, porque eu também faço parte desse exército. the Brazilian army of worshipers. Esse exército de adoradores brasileiros. Amen, and so are you. Amém. So turn to your Bibles, Então abra a tua Bíblia aí, Isaiah 144, verse 1. Psalms, sorry. abra a sua Bíblia comigo em Salmos 144, versículo 1. Last night it was Isaiah, tonight it's Psalms. Salmo 144, versículo 1. This is a song to the Lord that David wrote, and it says here, because God preserves and prospers his people. Essa é uma canção de Davi, porque Deus a preservou, abençoou e prosperou o seu povo. Ele escreveu essa canção. A psalm of David. É uma canção, um salmo de Davi. And here are the lyrics of the song. E olha o que está aqui na letra dessa canção. Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja And my fingers to fight for battle. e os meus dedos para a guerra. So to review, we enlisted last night to be part of the army of worshipers. Então, somente para revisar o que nós falamos aqui ontem à noite, ontem nós falamos sobre você se alistar para fazer parte de um exército de adoradores. We learned what it was to worship God in spirit. Nós ontem aqui aprendemos o que significa adorar a Deus em espírito. The book will tell you how to worship in truth and go deeper on the DNA of worship. E esse livro, Explorando os Ministérios da Adoração, também ensina sobre isso, como se aprofundar no DNA da adoração. We learned that we're involved in a struggle, a battle. E nós aprendemos ontem à noite também, eu mencionei que nós estamos envolvidos, todos nós, em uma batalha, em uma luta espiritual. And so we recognize when the enemy comes, but now it's time to fight. But how do you do that? E a gente reconhece quando o inimigo se aproxima. E quando o inimigo está se aproximando, é hora de lutar. E como que a gente faz essa luta? I want to help you become an expert in armed combat spiritually. Então eu quero ensinar vocês hoje à noite a ser experientes, experts no combate espiritual. So you know how to use your spiritual weapons. E eu quero que você saiba como usar as tuas armas espirituais. Don't be tossed around by every spirit and demon and pop culture idea. Então, para você não ficar perdido no meio de batalha espiritual com ideias culturais ou coisas espirituais de batalhas que você não entende direito, perdido sobre esse assunto. You're the armed forces of the kingdom of heaven. E você tem as forças dos céus, as forças celestiais, a unção de Deus ao seu lado. I love this picture in the Bible where God told David to stand underneath the mulberry tree. E eu gosto daquela
imagem na Bíblia quando Deus falou para Davi para ele estar debaixo de uma árvore, until you hear the sound of marching in the tops of the trees. até ele ouvir o som de uma marcha que iria passar de pessoas marchando no topo das árvores. What? O quê? What army marches on the tops of trees? Que tipo de exército é esse que Deus está falando que iria marchar em cima das árvores, por cima das árvores? A supernatural army, Eu estou falando de um exército sobrenatural, an angel army. um exército de anjos que Deus envia. And when the angel army moved out, E quando o exército de anjos está se movendo, then David and his men moved out. então somente depois que o exército se movia, Davi e seus homens também se moviam. So the word of the Lord may come to your congregation to do something in the Então, spiritual realm, a palavra de Deus pode chegar na sua vida ou na sua igreja para você fazer algo no mundo espiritual, to fight darkness and spiritual wickedness. para lutar as trevas e lutar contra forças das trevas. But sometimes you have to wait till the heavenly army moves. Mas Then you go. às vezes é preciso você esperar o exército do céu se mover primeiro, para depois você se mover também. Because the Bible says that he is the Lord of armies. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. The Lord of hosts means the Lord of armies. O Senhor dos exércitos significa um Senhor que tem soldados à sua disposição, um Yeah. Senhor das batalhas. He has an American Christian army, has a Brazilian Christian army. Então Deus, ele não tem um exército apenas de adoradores americanos ou brasileiros, But I think there's two kinds of armies that it's talking about. mas eu creio que há dois tipos de exércitos que a Bíblia fala. A celestial army and a terrestrial army. Existe um exército de adoradores celestiais e também exército de adoradores aqui na terra. An army of angels and an army of worshipers. Então existe o exército de anjos e o exército de adoradores. Powerful things happen when those two armies go forward. E coisas poderosas acontecem quando esses dois exércitos se encontram. Now we can't be part of the armed forces if we're not armed. Então nós não podemos fazer parte das forças celestiais e do exército de Deus se nós não estamos armados. I heard of a story about Napoleon in Austria one time. I just want to share it with you. Eu escutei uma história falando sobre Napoleão na Áustria, Europe. na Europa, quando ele estava guerreando naquele lugar. It was Easter morning, E era Páscoa pela manhã. and Napoleon had surrounded this city in Austria. E Napoleão, ele tinha cercado certa cidade ali na Áustria, na guerra. They were no match for his army. E não tinha como aquele exército vencer o exército de Napoleão. Não tinha ninguém que conseguia enfrentá-los. The leaders of the village called together the church leaders, and they said, well, it looks like we're going to die. It's Easter. Let's ring the Easter bells. Então, os líderes daquela vila, os pastores, digamos assim, se juntaram e falaram: olha, nós somos uma pequena vila, nós vamos morrer, é Páscoa, não tem como a gente vencer o exército de Napoleão, então vamos tocar aqui os sinos e chamar o povo. And soon the church bells were ringing throughout the forest and between the hills. Boom, boom, the joyous resurrection of Jesus. E eles começaram a celebrar a Páscoa, tocar os sinos nas igrejas e celebrar a Páscoa ali naquela vila e celebrarem a ressurreição de Jesus. Napoleon's army was outside the gate and they heard the bells. E o exército de Napoleão, que estava ali do lado de fora dos portões, pronto para invadir aquela vila, eles começaram a ouvir o som dos sinos dentro da vila. Did they get reinforcements? What's happening in the city? E aí eles ficaram confusos, o exército de Napoleão. Será que o povo recebeu reforço? O que é que está acontecendo lá dentro? Que eles estão tocando o sino, estão fazendo esse And they negócio. became very nervous and they quickly retreated. Então eles ficaram nervosos com aquele som que começou a aparecer dos sinos e eles recuaram repentinamente e todos eles escaparam, fugiram. Before the bells stopped ringing. Antes mesmo dos sinos das igrejas pararem de tocar, eles fugiram, eles recuaram, o exército de Napoleão. And I think that's a picture of the Brazilian church. E eu acho que esse episódio que aconteceu é uma fotografia, uma imagem da igreja brasileira. Like a mountain village, Brazil seems surrounded by and under siege by darkness and spirits. Às vezes a nossa nação, o povo brasileiro, como aquela pequena vila,
se vê cercado de um exército inimigo, de a forças das strong trevas, adversary. adversários das trevas se levantam contra a nossa He nação wants para to terrorize and traumatize and capture and destroy God's followers. Então, os demônios vêm uma nação para tentar destruir, para traumatizar, para ferir o povo de Deus. And as time goes on, he's going to get more brazen in his attempt to defeat the Christians. E à medida que o tempo passa, parece que esses demônios se fortalecem e cada vez mais, com fúria, tentam atacar a igreja para destruir o povo de Deus. But remember, it's a spiritual battle. Mas se lembre do que nós falamos, que essa batalha ela é espiritual. But like those bells, the Brazilian church will ring with praise and worship. E assim como aqueles sinos que foram tocados naquela vila, a igreja brasileira deve se levantar em adoração, e essa adoração vai expulsar a força das trevas. And the enemy is going to scream and retreat O in terror. inimigo, ao ouvir essa adoração, ele vai gritar de medo, ele vai fugir com medo. Because he knows you do have reinforcement. Porque eles sabem, as forças espirituais sabem quando você recebe, digamos assim, um reforço no mundo espiritual com a adoração. The power of God Almighty. Ele sabe que quando a igreja adora, a força do Deus Todo-Poderoso se manifesta. And he knows how strong our Father in heaven is. Então, o inimigo não vai se meter a enfrentar o nosso Pai Celestial, que é o Todo-Poderoso. So let's remind ourselves last night that God wants the coast and the inland parts of Brazil to ring with a new song. E vamos lembrar do que nós falamos ontem à noite, que Deus tem procurado as ilhas, as regiões costeiras do Brasil e toda a nação, em todo lugar que haja uma nova canção de adoração a Ele. Songs of praise and worship. Canções de louvor e adoração a Deus. So, how do we fight? Então, What do we como do? que nós guerreamos? Well, you know some of the weapons that are in the Bible. Você conhece algumas das armas que nós temos, que está na Bíblia? I'm not going to go through all of them. There's about 12 to 14, E eu não tenho tempo hoje de falar sobre todas essas armas. but I want to go over the worship weapons. Existem em torno de 12 a 14 armas espirituais, mas eu quero hoje focar nas armas de adoração. For the Bible says in 2 Corinthians 10 A Bíblia fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, that the weapons of our warfare are not physical, but they're mighty before God. 2 Coríntios, capítulo 10, For 2 Coríntios 10, versículo 4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. the Jewish Bible says in Ephesians 6:13 that we are fighting spiritual forces. E a Bíblia também fala em Efésios 6, versículo 13, que a nossa luta nós estamos enfrentando forças espirituais. So take every piece of war equipment that God has provided. Então você precisa usar todo o equipamento espiritual, toda a arma que Deus colocou na sua mão para usar. God has provided war equipment for you. Deus proveu para você equipamentos de guerra que você deve usar na batalha espiritual. The scripture says so that when evil comes, you may be able to resist. E a Bíblia fala que você tem que estar preparado, saber usar essas armas espirituais para quando o inimigo vier, você vai saber resistir e saber enfrentar. And when the battle's finally over, you will be standing victorious. E a Bíblia fala que quando a batalha finalmente terminar, você permanecerá de pé vitorioso. Wow. And Ephesians 6:17 says, and take up this weapon, the sword of the Spirit. So there's a weapon you know already. E em Efésios também 6,17 diz que nós devemos, Efésios 6, versículo 17, tomai as nossas armas espirituais, usamos as armas espirituais, Which is the word of God. que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Declare the word of God. Declare what God has said, not what you say or demons say. Então você tem que aprender a declarar na sua vida o que é que a palavra de Deus diz, não o que você diz ou a sua opinião ou o que os demônios estão dizendo. And then you know there's the blood of Jesus. That's a weapon. E também tem uma outra arma, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma outra arma. And they overcame Satan by the blood of the Lamb. A Bíblia fala que nós vencemos a Satanás pelo sangue do Cordeiro. There's the name of Jesus. E também tem uma outra arma, que é o nome de Jesus.
I know a woman that was about to be raped and she screamed the name of Jesus, Jesus, and the guy got so freaked out he ran away. Eu tenho um testemunho de uma mulher, ela estava para ser estuprada por um homem, quando ela ia ser estuprada, ela começou a gritar o nome Jesus, Jesus, e o estuprador ficou com medo, ficou That's a confuso weapon. e saiu correndo. Então essa é uma arma que ela You know usou. about that. E você tem que aprender a usar essa arma, o nome de Jesus. And then there's your story, your testimony. E tem outra arma também que você usa contra o inimigo, que é a tua história, o teu testemunho. What Christ has done for you. Aquilo que Cristo fez por você, aquilo que Cristo fez pela tua vida. Say it. Você tem que falar, você tem que declarar. Post it. Você tem que postar, você tem But que it's- declarar esse testemunho. More valuable when you speak it. Mas é muito mais precioso quando você fala, quando você declara. I don't know if demons can read Facebook. Eu não sei se demônio está interessado, Instagram. se demônio está interessado em ler testemunho em Facebook ou no Instagram. But when you speak out loud, Mas quando você fala em uma conversa, você declara na igreja, você está falando do teu testemunho, the contando. Bible says that I am healed. A Bíblia, By his stripes I am well. você declara que você já foi curado pelas pisaduras de Jesus, ou você conta um testemunho de cura que aconteceu com você. In the face of the report from the doctor that it doesn't look good. E você às vezes conta esse testemunho na frente de um médico que não acreditava em cura, então você está lutando contra as forças das trevas. So you know about those. Então você já sabe usar essas armas que eu falei aqui. I hinted at one last night. It's called marching. E tem uma outra arma que eu falei aqui ontem à noite, Luke 10:19. que é a arma de marchar. Está lá em Lucas 10:19. Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Lucas 10:19, Jesus diz que ele já nos deu autoridade para pisar cabeças de serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Então isso Jesus está falando de pisar, sobre marchar, é uma outra arma espiritual que nós temos. The Bible says every place in which your feet shall tread, I'll give it to you. E a says the Bíblia diz Lord. também que todo lugar onde você colocar a planta dos seus pés, Deus dará a você. This is what dancers do. É isso que às vezes as pessoas que dançam estão fazendo. They move their feet. Elas estão movendo os pés e demarcando o território para Jesus. Remember the story of Jericho? They marched around Você it. lembra da história de Jericó, que eles tiveram que marchar em volta das muralhas? Those walls came down. E só por marchar as muralhas caíram? I know some housewives who decided to change their neighborhood Eu conheço algumas mulheres que decidiram mudar a vizinhança delas onde elas moravam. at the elementary school. The kids were being abused and sexuality was out of control. E nessa escola, por exemplo, lá nos Estados Unidos, uma família ficou sabendo que na escola pública, naquele bairro, crianças estavam sofrendo abusos, imoralidade sexual, muita coisa ruim acontecendo na escola. And so the mothers dressed up in jogging suits like they're Então as mães On a crentes walk. daquelas crianças se vestiram uma roupa legal e começaram a marchar em volta da escola. and they marched around the elementary school. E eles começaram a fazer marchas, aquelas mulheres de Deus, em volta da escola. No, devil, you can't have this. E elas marchavam e declaravam de Satanás, você não pode tocar You have nessas no crianças. right, you have no authority. Você não I tem trample direito over all the ou authority of the autoridade. enemy. Eu estou pisando sobre toda a autoridade do inimigo. You will not abuse and misuse our children who are innocent and pure. Satanás, você não vai abusar essas crianças Take authority over inocentes. you. Eu uso autoridade contra vocês e as forças das trevas. That's a weapon. Essa é outra arma. You notice I stomp around sometimes when I play my guitar. Não sei se você percebeu quando eu estou louvando, adorando, de I'm vez trying em to quando eu use my começo a weapon. marchar. Às vezes eu estou usando outra arma que são os meus pés. Sometimes men, you'll look at your wife and you'll wonder why is she stomping in the kitchen. Às vezes tem um marido que olha para a esposa assim e fala, por que ela está marchando dentro da cozinha? Don't worry about it. Então não se preocupe quando você vê tua esposa fazendo isso. She's fighting while she's doing dishes. Ela às vezes está lavando a louça, mas está guerreando. Women know how to fight. As mulheres de Deus sabem como guerrear. Another weapon Outra arma is prophecy. é a profecia. This one I didn't realize. Essa arma eu não But entendia. in 1 Timothy it says, remember the prophecy that was spoken over you, Timothy, and use it to wage good warfare. Então aqui em 1 Timóteo 1,18 fala assim para Timóteo, lembra da profecia que foi falada sobre ti e usa ela para o bom combate. If God has spoken a word over you and you know it's from him, there's confirmation. Se Deus falou uma palavra com você e você sabe que aquela palavra foi Deus que falou e houve uma confirmação que Then Deus falou, use that weapon against the enemy when he
He defies you and he lies to you and he wants to try to kill you. Então use essa arma contra o inimigo. Quando o diabo vir contra você para tentar te enganar ou te destruir, use a profecia que foi falada acerca de você, que veio de Deus, para guerrear o inimigo que vem contra você. No, you can't have me, you can't have my children, because these prophecies are not fulfilled yet. E você pode dizer assim: Satanás, você não pode tocar na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, porque as promessas, aquela promessa que Deus fez na minha vida, ainda não foram cumpridas. My wife and I have been to Dubai several times, and there's a precious pastor there of a thriving church. Eu e a minha esposa, nós já estivemos em Dubai algumas vezes, e lá em Dubai tem um pastor muito precioso, um amigo nosso. And one day they have 3 daughters, Esse pastor, Precious. ele tem 3 filhas muito preciosas, and the youngest one, and they all have mild spirits. e todos eles têm um espírito, And the youngest one got angry one day. e um dia mais nova ela ficou muito chateada, ficou irada, a filha mais nova do pastor. And she held her breath. E ela prendia a respiração, And then she turned blue e depois ela começou a ficar azul and passed out. e desmaiava. And she saw she couldn't breathe. Ela não The conseguia, mom saw she couldn't breathe. e a mãe ali tentando ajudar, via que a menina não conseguia And respirar. she screamed out, God, she can't die because the prophecies spoken over her have not been fulfilled yet. E aí a mãe, quando viu a filha desmaiando e ficando roxa, ela começou a clamar e dizer: Deus, a minha filha não pode morrer, porque a profecia sobre ela ainda não foi cumprida. And she came back to life. E a garota voltou novamente ao normal imediatamente. The parents went to the United States to visit somebody. E os pais dessa menina foram lá para os Estados Unidos para visitar alguém They left the girls at home. e deixaram a menina em casa. When they returned, Quando eles voltaram, little Dorothy asked, Did you miss me? aquela filhinha perguntou assim para eles: vocês sentiram a minha falta? Did you? Yes, of course, honey, we missed you. E os pais responderam: é claro, filha, nós sentimos a sua But, falta, sentimos Mommy, saudades. Did you miss me like when I was with the little lamb? E ele falou: você sentiu a minha falta quando eu estava com um cordeiro? When was she with the lamb? E ela falou assim: mas quando que você esteve com o cordeiro, filha? When I was looking down at my body, Ela falou: quando eu estava no alto e eu estava olhando o meu corpo, the lamb said, You must go back into your body. Mommy misses you. porque quando eu estava no alto, o cordeiro falou comigo assim: você precisa voltar para o seu corpo porque a sua mamãe está sentindo a sua falta. She came back to life E ela voltou a viver novamente, because she used her weapons. porque aquela mãe usou a arma que ela tinha. It was life and death for her daughter. Ela viu que ali era uma batalha entre a vida e a morte com a filha dela. She came back to life. E aquela garota voltou a viver. What I'm telling you is so real. E essas coisas que eu estou falando para vocês é muito real. Just a scripture in the Bible that has no meaning to us. Eu não estou falando aqui textos da Bíblia ou palavras ao vento que não têm significado nas nossas vidas. I came here today to give you spiritual training as a spiritual warrior in God's army and the weapons. Eu vim aqui para te dar um treinamento como exército de Deus, um bom soldado que sabe guerrear e usar as suas armas. That's my assignment from the Essa- commander-in-chief. Essa é a minha missão que eu recebi do meu comandante, do meu general. He sent me to equip the saints. Ele me enviou e tem me enviado a muitos lugares para equipar a igreja, treinar os santos Equip the army of worshipers. e treinar e preparar um exército de adoradores. Another weapon is lifting hands. Uma outra arma que nós temos é levantar as mãos para o alto. I'm so glad that worship has become popular in all denominations. E eu tenho ficado muito feliz que a adoração se tornou algo popular em muitas denominações. That you could go to Baptist churches and liturgical churches, and charismatic churches, and everybody can lift their hands and worship. Você pode ir a uma igreja carismática, a igreja batista ou luterana, e todo mundo levanta as mãos para adorar. But back in the day when me and my colleagues pioneered the concept of worship and worship leading and worship teams, it wasn't popular. Mas no passado, talvez quando nós começamos o nosso ministério há muitos anos atrás de louvor e adoração, a gente falava sobre líder de adoração, equipe de adoração,
Não existia esses negócios naquele tempo de We levantar as mãos. received a lot of opposition. E nós enfrentamos muita oposição anos atrás porque as pessoas não acreditavam nisso. Wasn't accepted by many denominations. Muitas igrejas anos atrás não aceitavam esse tipo de adoração, No levantar as mãos. Pentecostal denominations wanted anything to do with this. E Worship team, muitas worship lead. denominações não What? quiseram nos ouvir e falaram, não, a gente não quer saber desse negócio aqui de líder de adoração, equipe de adoração, não, isso aqui não. But we kept teaching the word. Mas a gente continuou ensinando a palavra de Deus ao longo dos anos. Because back then, only a few churches lifted their hands in worship. Porque no passado, poucas igrejas tinham esse conceito de adoração e de levantar as mãos para adorar. And it's like the enemy kept the church quiet. É como se Locked up. o inimigo estava tentando fazer a igreja ficar calada, a igreja ficar em Handcuffed. silêncio. A igreja ficar algemada, sem poder fazer nada. No, we don't believe in Não, lifting e hands. muitas denominações, não, eu não acredito em levantar as mãos. We're classical Pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja, uma We're denominação clássica, a gente não crê nessas We're coisas. Presbyterian. Nós somos presbiterianos, But now, all God's people lift their hands. mas agora todo o povo de Deus levanta as mãos para adorar. Well, do you know it's a weapon? Você sabia que isso é uma arma? Don't just lift your hands without thinking. Oh, yeah. Não levante as suas mãos de qualquer forma na igreja sem saber o que está fazendo. And wave at people. Talvez levantando as mãos, dando tchauzinho para as pessoas. You remember when this demonic army was fighting Israel and they were losing? Você lembra dessa história na Israel Bíblia? was losing. Você lembra dessa história na Bíblia quando um exército demoníaco ou o exército inimigo estava enfrentando o povo de Deus e o povo de Deus estava perdendo a guerra? You remember when Moses went and looked over the battle and he started to raise his hands? Você lembra que o que foi que Deus instruiu a Moisés? Moisés foi ali no campo de batalha, ele levantou as mãos para o alto. And all of a sudden the Hebrews were defeating this demonic army. E de repente, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o exército de Deus começou a derrotar o exército do inimigo. But then his arms got tired. Mas chegou uma hora que Moisés se cansou de ficar com os braços para o alto e começou a tombar o braço, a He descer. couldn't keep them up there. E ele não conseguia mais ficar com o braço para o alto muito tempo. And you remember Aaron and Ur came and held up his hands? E você sabe o que a Bíblia diz? Que vieram Arão And when they were down, the enemy defeated Israel. e quando eles apoiavam os braços de Moisés para o alto, enquanto eles seguravam o braço de Moisés, Israel prevalecia e vencia o inimigo. But the men helped him hold his hands up. Mas aqueles irmãos tiveram que ajudar Moisés a levantar o braço para o alto. And Israel prevailed and the battle was finally won. E Israel prevaleceu e finalmente Israel venceu aquela guerra. It's a spiritual sacrifice to God. Porque aquilo é como um sacrifício espiritual para Deus. Let's lift our hands. Então, quando a gente levanta as nossas mãos, Try your weapon. tente usar essa arma. Lift your hands. Levante suas mãos. Yeah. Sim. We surrender to you, God. E quando você levanta as mãos, você está dizendo, eu me rendo a ti, ó All Deus. power is yours, God. Você está dizendo assim, todo o poder pertence a ti. These are like flags of an army. Então, isso aqui é como se fosse, digamos assim, as bandeiras de um exército. When an army goes to battle, they take their flag. Quando um exército vai para a guerra, ele leva as bandeiras para a guerra, o When you go to estandarte. battle, lift your arms. Então você tem que ir para a guerra quando você vai, você levanta os One more braços. time, lift your hands. Mais uma vez, levanta os braços. Look around. Agora, olha em volta aí que That's coisa a linda. worshiping Olha em army volta aí there. essas mãos para o alto, como parece um exército. As Amém. bandeiras do exército de Deus. Amen. I just had a vision. I just had a glimpse of a vision right now. E eu estava aqui agora nesse momento ministrando e Deus me deu me mostrou algo, uma visão. I don't know where it's taking place in Brazil, E eu não sei se isso é algo que está acontecendo ou vai but acontecer no when you were Brasil. lifting your hands, I saw a bunch of people on the street. Mas enquanto vocês levantaram a mão aqui, Deus me mostrou muitas pessoas nas ruas. I don't know if it was carnival. I don't know where you were. I don't know what it was. Eu não sei se era um carnaval, o que é que estava acontecendo, mas Deus me mostrou muitas pessoas nas ruas. But all of a sudden, a bunch of people just lifted their hands. E de repente esse grupo de pessoas levantou as mãos para o alto e começaram a adorar a Deus. Didn't say anything. Não falaram nada, Just lifted their hands. apenas levantaram as suas mãos.
And spirits and people involved by evil spirits started getting away from there. E as pessoas envolvidas em espíritos malignos começaram talvez a sair daquele lugar. This is a weapon. Então, isso é uma arma. Run your flags all the way up the flagpole. Então você precisa levantar as bandeiras do exército da adoração quando você Amém. estiver adorando. Amém. Levantar as suas mãos e Put adorar a your Deus. banner in the sky. Coloca a tua bandeira para o Lift alto. it high. Coloca a tua bandeira bem alto, o teu And estandarte let 'em know como exército da what adoração. army you're part of. Nós somos, de que exército você faz parte? Amen. Amém. Woo! I feel good. Eu estou gostando disso. I feel strong. Eu me sinto forte, Full of the Spirit. me sinto cheio do Espírito. Pronto para a guerra. Watch out, demons. Então, toma cuidado, Satanás. Another weapon Outra arma uses the hands, but it's clapping. Outra arma que nós temos é usar nossas mãos para bater palmas. Oh, clap your hands, all you people. A Bíblia fala que temos que bater palmas, aplaudir. Now, it's not Greek theater. Então, não é como o teatro grego. It's not when the musicians play something very lovely. Oh, Não é quando os músicos tocam algo Thank you algo very bonito, a gente bate palmas. and they take a bow. E depois a pessoa cumprimenta a plateia. Or when the worship team plays something you like. Oh, yeah, Ou yeah, quando yeah, I like o that Ministério de Louvor toca uma música que você gostou, você bate palma. Não é isso. one. That's a Greek theater paradigm. Isso é teatro grego. I'm talking about Eu like estou falando, in the book of Job, eu estou falando que no livro de Jó, when you wanted to oppose your enemy, you would clap and hiss at them. quando você vai opor seu inimigo, você batia palmas e fazia um som contra o inimigo. Can you imagine going to the mall Imagina você ir para um shopping and some people go, e as pessoas fazem isso, batendo palma. you go, woo. Uh. Now in Oriental countries, they do that to shoo away evil spirits. E em países orientais, as pessoas fazem isso como uma cultura para, eles dizem que é para afugentar os espíritos maus. Sometimes you use that clapping and hissing to get cats out of the house. Às vezes você bate palma para expulsar o gato. Sai, gato, sai de dentro de casa. You know cats are demon possessed, don't you? Você sabe que tem gato que é cheio de demônio, né? Just kidding, just Tô kidding. brincando, viu, gente? É só uma brincadeira. So, let's clap. Então, essa é uma outra arma. Careful. As palmas, Okay. ok? Yeah. Amen. Amém? Can you imagine a mob of Christians in the army of God at Carnival? All of a sudden, Você Probably pode can't hear you, imaginar um exército de adoradores no meio do carnaval, Deus levantar um povo e começar a adorar a Deus com palmas? maybe. Talvez, eu não sei. It's a weapon. Mas é uma arma que eu estou But when the ensinando. devil comes into your house, E quando o diabo tentar entrar na sua casa, um espírito maligno, you just use your weapons. Whatever one God shows you. use as armas que eu te ensinei. Qualquer que seja a arma que Deus te mostra ou te instrui a usar naquele momento. Another one is shouting. Outra arma é o grito. You remember the count in Joshua? They marched around the city. Você lembra que lá em Jericho. Josué, Deus instruiu que eles marchassem em volta das muralhas. And the Bible says when they blew the trumpets, E a Bíblia diz que quando eles tocaram as trombetas, and the people shouted with a great shout. e o povo gritou um grande Let's shout. brado. Hallelujah! E o povo deu um brado de aleluia. Come on. Hallelujah! That the walls fell down E as flat. muralhas de Jericó caíram. When the people shouted. As muralhas caíram quando o povo gritou. That's what the Bible says. That then the walls fell down E a flat. Bíblia diz que as muralhas só caíram depois que o povo gritou.
Cause and effect. Isso é um efeito e uma causa. The Bible says God goes up with a shout. A Bíblia diz que Deus acompanha o grito. The children of Israel would move the Ark of the Covenant when Moses said, as they were camping in the desert, Então, o povo de Israel, eles acampavam no deserto, let God arise. e quando Moisés dava a ordem que Deus se levante, And they'd pick up the Ark of the Covenant eles levantavam a arca da aliança and they'd march, e começawavam a marchar com a carrying the arca, manifest presence of God. carregando a presença manifesta de The Deus. people would shout. E o povo gritava e dava um brado de alegria, Because God is gone up porque Deus estava se levantando para se with a mover shout. com um grito. And that can happen today. E isso pode acontecer hoje espiritualmente. Sometimes you just need to shout out. Às vezes tudo que você precisa é gritar. It's crazy. Às vezes, gente, parece loucura. It's poco loco. É um pouco louco. It doesn't make any sense in the natural. Às vezes são coisas que não faz nenhum sentido no mundo natural. And that's what's beautiful about it. Mas é isso que é bonito de se ver no mundo espiritual. We don't get the credit. É que quando a gente faz essas coisas que Deus pediu, você não recebe o crédito por isso. God does it. É Deus que recebe o crédito. We just act like crazy person. Então, às vezes, você está agindo como se fosse uma pessoa doida, uma pessoa boba. But Mas we're obeying the word of nós God. estamos fazendo isso em obediência à palavra de Deus. And that's what makes it powerful. É isso que faz essas armas serem poderosas. Another one is one of my wife's favorite. Essa outra arma é uma das armas favoritas que a minha By the esposa way, usa. I've never really introduced Kimberly. Na verdade, eu ainda não apresentei para você minha esposa Kimberly. This is my wife, Kimberly. Stand Essa é a minha esposa Kimberly. Se coloca de pé, por favor. And she is the executive director of the Blessed Life TV program for our pastor, Robert Morris. Ela é a diretora executiva do programa de TV chamado Vida Abençoada, que é o programa do pastor Robert Morris, lá na Gateway. And she is responsible for the websites, the mailing, the TV program. She runs the whole department. E ela administra todo o departamento desse programa de TV, que é responsável por enviar e-mails e coordenar toda a programação do programa. And it's in English, in Spanish, and we're praying that someday it'll be in Portuguese. E esse programa de TV Vida Abençoada é veiculado em inglês, em espanhol, e nós estamos orando para que seja algum dia veiculado em Amém? português. Amém? Good. We're praying for that. Pray with us. Estamos orando. Então ore comigo, ore conosco por isso. So the weapon she does naturally Então essa arma que a minha praying esposa usa in naturalmente the spirit. é orar em espírito. Whenever there's something oppressive that comes to her or overwhelming, Toda vez que vem algo que tenta oprimir a minha esposa, algo que tenta oprimir ou que tenta deprimir, her natural reaction is to pray in the spirit. a reação natural dela é começar imediatamente a orar em espírito. Because what happens is it bypasses your intellect, it bypasses your emotions, and the Holy Ghost prays directly to God the Father. Porque quando você começa a orar em espírito, aquilo vai além da sua mente, vai além do seu raciocínio lógico, passa além das suas emoções, e essa oração em outras línguas é o seu espírito se comunicando diretamente com Deus. So you don't have to wait till you feel like it, you don't have to wait till you're in the mood, you don't have to wait till you're ready to worship, you just pray in the Spirit. Então você não tem que esperar estar se sentindo com vontade de orar, estar a fim de orar, estar sentindo uma emoção. Não, você começa imediatamente a orar em espírito. It's like being pushed out of an airplane. É como talvez você foi empurrado de um avião e você está caindo. You haven't got time to think or process, you don't know what to do, you're shocked. Então, quando você está caindo de um avião, você tem tempo para parar, para pensar, para planejar, para fazer um plano, um projeto, para So you escapar. do the only thing you know, pull the ripcord. Então, a única coisa que você sabe fazer é puxa o cordão do paraquedas. É a única coisa que tem que fazer. Because you can't control the situation, you're out of control. Porque existem situações que você não consegue controlar. Não tem nada o que fazer. São situações que fogem do nosso So controle. you pray directly to God. Então, você ora em Let the outras Holy línguas. Spirit pray. Você deixa o Espírito Santo orar. O Espírito falar diretamente com Deus. And then another one is the high praises of God. E outra arma são altos louvores a Deus. This is a worship weapon. Essa é uma arma chamada adoração. Psalm 149:6 says, "Let the high praises of God be in your mouth."
Salmos 149, versículo 6 diz que os louvores de Deus estejam nos seus lábios. Not in your heart, Não no teu coração, in your mouth. mas na tua boca. So it must be out loud and it must be loud. Então, tem que estar na tua voz, altos louvores, tem que ser altos, você tem que declarar em alta voz. When you don't feel like worshiping, do it anyway. Quando você não está com vontade de I praise adorar, you, Father. I glorify you, God. I lift you up and extol you because you're great. There's nothing greater than you. quando você não está com vontade de adorar, ou de cantar, ou de louvar, faça a si mesmo. Não tem nada a ver com estar com vontade. Fale, Deus, o Senhor é maravilhoso e é digno de ser adorado. And that scripture says it's a praise that arises and crescendos. It's high. E a It's Bíblia loud. diz que essa é o tipo de adoração que tem que se levantar, em Salmo 149,6, que se levanta, é a adoração que se levanta em altos louvores a Deus com as nossas vozes. And it will take prisoner princes and kings of the spirit world. E o versículo 7 diz, para tomar vingança das nações e punirem os povos. It'll bind them in chains and handcuffs. Vai amarrar os espíritos, os demônios de nações ou principados serão acorrentados quando você louva em altos louvores. They want to have freedom to move in your neighborhood. Então os demônios querem estar livres para se movimentar e se mover na sua vizinhança, em volta da sua can't. casa. Eles não conseguem por causa da adoração. Because some Christians are worshiping somewhere with high praise. Porque tem crente em volta adorando com altos louvores, então os demônios não conseguem se movimentar livremente naquela região. I want my feet to be free, says the principality. And the... Então os demônios e principados ficam, tira essa corrente dos meus pés, das minhas mãos, porque eu quero agir, eu quero fazer alguma coisa nessa I região. want to beat people. I want to move around. Eu quero me mover, eu quero me movimentar, fazer alguma coisa. But he can't. Mas ele não pode. His movement's restricted because his feet are bound and chained. Os demônios estão com a sua movimentação limitada, porque os pés estão acorrentados e as mãos He wants to também. grab people. E ele quer agarrar as pessoas, ele quer Hold destruir them pessoas. hostage. Ele quer fazer prisioneiros espirituais. Work his dark magic on them. Ele quer trazer seu espírito mágico, as suas magias na vida das pessoas. Because you're giving off high, you're singing high praise. Mas ele não consegue porque você tem cantado altos louvores na sua casa e naquela vizinhança. Isn't this great? Não é maravilhoso saber dessas coisas? This is revelation. Isso que eu estou ensinando para vocês é revelação. Think about what happens when you actually do this. Pensa na tua vida se você começar a fazer essas coisas, no que pode acontecer. Darkness doesn't have to thrive in this community or in Salvador or anywhere in Bahia. As trevas não tem que avançar sobre Salvador, sobre Feira ou sobre a Bahia ou o Brasil. Amen. Amém? Because worship became very popular in Brazil, but we don't know what it's all about so much. A adoração se tornou algo muito popular no Brasil, todo mundo faz, mas a maioria das pessoas e dos cristãos no Brasil não sabem o que é adoração. We know it has to do with worship teams and meetings and sound systems and good songs. A maioria das pessoas acha que o louvor e a adoração na igreja é somente a música, os equipamentos de som, o sistema de som, uma boa música e só isso. But remember, worship is not in the natural, it's in spirit. Mas lembre-se de uma coisa do que a Bíblia fala: a adoração não é o mundo natural e físico, é o espiritual, o que está acontecendo no mundo espiritual. And the army of God knows how to worship and how to praise. E o exército de Deus, ele sabe adorar e ele sabe louvar. God's favorite weapon A arma favorita de Deus and his weapon of choice when we go to war e a arma favorita, a arma da sua escolha quando Deus vai para a guerra, is what I call the new song. é a arma que eu chamo uma nova canção, uma canção nova. It's still, after many, many decades, my core message. Durante muitas décadas, ao longo desses 40 anos que eu tenho ensinado a adoração, o centro da minha mensagem, o que eu prego há 40 anos, é isso aqui: a arma mais poderosa que nós temos é uma canção nova. Music and worship. Sobre música e adoração. Let me explain to those of you who have not taken the ISOM course. Deixa eu explicar para você, se você não fez essa classe na Escola Internacional de I Ministros. preach about it in depth on this USB wristband. Eu ensino essa aula sobre uma nova canção, essa pulseirinha branca que você está vendo, que nós estamos vendendo ali,
ela tem 3 aulas que eu estou ensinando. Nessa aula, uma dessas aulas, eu ensino sobre essa canção nova. Those of you that weren't here this afternoon, I explained what these are. Vocês que não estiveram aqui pela manhã ou pela tarde, eu expliquei o que First é of essa all, pulseira. They're a reminder to pray for us because we need prayer covering. Então, essa pulseirinha branca com o nome do nosso ministério, Lamar Broshman, primeiro é para lembrar você de orar por nós quando você vê o nosso nome, porque nós precisamos das suas orações. Our commission these next 2 years is to focus on Brazil. E o meu compromisso nos próximos 2 anos é focar aqui no Brasil. We have invitations to Asia and Middle East and to France, and I was going to write a book for all those countries, but God said focus on Brazil. E nós temos vários países nos convidados na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, mas Deus falou para mim parar por enquanto de ir para esses países e focar no Brasil. So please pray for us. Então quero pedir que vocês continuem orando por mim, pelo nosso ministério, orem por nós. We don't have a big organization behind us. It's just me and my wife. E eu and não Alan. tenho uma estrutura por trás de mim, é apenas eu e a minha esposa, o nosso ministério, apenas eu e a minha esposa sozinhos fazendo tudo isso. See, our church didn't send us. This is a mission God put on our heart. Então nós estamos aqui hoje no Brasil, nós não fomos enviados pela nossa igreja, nós viemos aqui porque Deus colocou no nosso coração vir para o Brasil. So my passion is to see the army in Brazil equipped so that we could go and do other missions. Então, a minha missão é ver o exército de adoradores aqui no Brasil sendo treinados para que depois eu possa partir e fazer essa missão em outros So lugares. this USB has this book as an ebook in Apple, Kindle, and PDF. Então, essa pulseira aqui, ela contém esse livro aqui em PDF, disponível também para o Apple e também para o Kindle. Então, você tem um livro And it has this CD. e tem também esse CD nessa pulseira. But what's powerful about this is there's 3 key messages on here. Mas o que eu acho mais interessante ainda é que nesse pendrive aqui, em forma de pulseira, você tem 3 aulas que eu ensino. One message, then they're all preached here in Brazil, E todas essas são mensagens que eu preguei no Brasil. about worship in heaven. A primeira mensagem é uma que eu falo sobre a adoração no céu. And Ana Paula translates. E Ana Paula for me. Valadão traduziu. Eu estava pregando e ela traduzindo. Another one is about the importance of the heart and worship. A segunda aula eu ensino sobre a importância do coração estar envolvido na adoração. And Nivea Soares translates for me. E Nívia Soares foi a tradutora dessa aula. Precious young women. Preciosas mulheres de Deus. And then the last one's on the power of the new song. E a última aula que eu ensino é a aula O Poder de uma Canção Nova. I give all kinds of illustrations and stuff, but you can study that on your own. Mas você pode adquirir esse material e estudar sozinho o que eu estou I falando want to aqui. just highlight the new song. Mas eu quero aqui somente dar uma pincelada, falar rapidamente sobre o que é essa nova canção que eu ensino, que In eu my falo. opinion, it's the most powerful weapon. Na minha opinião, uma nova canção é a arma mais poderosa que a gente pode Of usar. course, it depends what situation you're in and what the Holy Spirit tells you. É claro que isso depende da situação em que você está passando, do momento que você está e o que o Espírito Santo vai dizer você para fazer. Psalm 40 verse 3 says, He has put a new song in my mouth, even Tehillah. A Bíblia fala no livro do Salmo 40, versículo 3, que Deus colocou uma nova canção em meus lábios, uma Tehilá. Tehillah is a new song or a fresh song. Tehilá em hebraico que significa uma nova canção, uma canção nova que ninguém nunca cantou, uma canção fresca. See, God likes His music fresh. E Deus gosta de ouvir música fresca, música que ninguém cantou, que ninguém fez antes. I like bread fresh. Eu, quando vou para a padaria, eu gosto de comprar pão fresco. It's so good. O pão warm. fresquinho na hora é bom, não é? Smells good. Muito gostoso. Well, that's how God likes a song. E é assim que Deus gosta de canção. Not songs left out for a week, a month, a year. Deus não gosta muitas vezes de canções que já são cantadas há muito tempo, repetindo aquela mesma música, aquela mesma letra. They're crunchy, they're hard to eat. Às vezes o pão velho duro, ele fica duro de comer, aquele pão já dormido não é bom. All you could do is play football with it. Então, se o pão tá duro, só serve para você jogar futebol com ele. I like my bread warm, moist, and fresh.
Eu gosto do meu pão fresquinho, feito na hora, saído na hora do forno. That's how God likes his song. E é assim que Deus gosta de ser adorado, com um cântico novo, com uma nova canção. He doesn't want his songs that have been around for a while, Deus não quer ficar ouvindo essas canções que já estão circulando por aí há muitos anos that other people baked. e outras pessoas fizeram na padaria lá há He muitos wants anos. the songs fresh out of the oven of your heart. Deus quer uma nova canção que saia fresquinha do forno do teu coração. He likes them so much that he said he would inhabit them. E Deus ama tanto esse tipo de canção nova que ele disse que ele vai habitar no meio dessas canções. Ele habita, Deus se faz presente no meio desses louvores de uma terra e lá. And when we sing that song, that fresh, warm song from our heart, he manifests. E quando a gente canta essa canção fresca, Deus se manifesta, Deus se faz presente. So when the song on the CD ends, don't. Então, quando você está adorando em casa singing. e a música está tocando no CD e a música acabou, não pare, continue When the songs- adorando, mesmo que a música parou. On the wall, stop, don't. Então, se você está na igreja e a música não está aparecendo a letra no telão, continue singing. adorando, continue cantando a Deus. Those fresh songs. to Continue God. cantando uma canção fresca, uma canção nova para Ele. That's God's favorite song. How do I know that? Because he manifests in it. He dwells in it. He promised he would. Essa é a canção favorita de Deus. E como que eu sei disso? Porque Ele prometeu que quando houver um cântico novo, Ele habita no meio de uma nova canção. Amen. This afternoon, those of you that weren't here, we talked about a third powerful truth that we must remember as an army, and that's the manifest presence of God is our warhead. E nós falamos aqui hoje à tarde para vocês, aqueles que não estiveram aqui, que a presença manifesta de Deus, a glória da presença de Deus é algo que está muito além, é algo que está acima de nós. He's the secret weapon, Então, essa é a arma secreta. not our guns of lifting hands and clapping, Não é as armas que a gente usa de bater palmas ou de cantar ou de fazer essas coisas, but he who moves on behalf of our lifted hands and clapping. mas o poder não está naquilo que você faz, mas o poder está no Deus que se move quando você adora, no Deus que se move quando você usa suas armas. He's the bullet in the gun. Então Deus é a bala que fica na arma que você usa, na sua arma espiritual. A lot of Christians just flash around their guns. Muitos cristãos estão por aí somente desfilando, mostrando as suas armas, mostrando em volta, But there's no ammunition in them. mas as armas de muitos cristãos estão sem munição, não estão carregadas. Maybe they don't mean it. Talvez eles até acham que têm, So it's vanity. então talvez isso eles fazem por vaidade, Or maybe they don't know what they're doing. ou muitos cristãos não sabem o que estão fazendo, Or they're just into the thrill of lifting hands. ou eles estão apenas levantando as mãos, talvez por empolgação ou porque todo mundo está But when fazendo. you understand what you're doing, Mas quando você entende o que você está fazendo, then you can see God's presence manifested. en- The ammunition então is você, in the barrel. então você entende o que está fazendo, então você vê a presença de Deus se manifestando. Você vê como se fosse a munição de Deus se fazendo presente It's nas like a armas. rocket. É como um foguete. We can send it up in the air. A gente pode enviar um foguete para o alto, But if there's no warhead in it, mas se um It's just foguete é burning. enviado e ele não leva nada na frente, então é algo lançado sem propósito. it's just a very big firecracker Então é como se fosse apenas um fogos que logo vai se apagar. and nothing happens. E nada acontece depois. But when it's armed with the presence of God, Mas quando o exército usa suas armas para manifestar a presença de Deus, army of worshipers goes to battle with the presence of God, quando o exército de adoradores vai para a batalha levando a presença de Deus, signs and wonders happen. sinais e maravilhas acontecem. I'm going to ask the musicians to come. Eu queria convidar aqui os músicos para virem ao altar. This is so powerful, it's a theme throughout Scripture. E isso é algo tão poderoso que é um tema que está em toda a Bíblia. Because these spontaneous, extemporaneous, and instantaneous songs change the atmosphere. Porque essa canção espontânea, essa canção fresca que você canta, ela muda a atmosfera, ela muda o ambiente onde nós Because God's estamos. presence comes Porque a presença de Deus se faz no lugar. and
rocks the atmosphere. E a presença de Deus, ela invade a atmosfera, ela muda o ambiente. See, you're not a thermometer, you're a thermostat. Então você não é o termômetro, você é um termostato. The army of worshipers is a thermostat. O exército de adoradores é um termostato. You flick on the switch Você aperta o botão do termostato e ajusta a temperatura. and it changes the atmosphere. Então a temperatura que você ajustou, ela muda o ambiente, ela muda a atmosfera. You turn the aircon up hot, cooler. Então você pode ajustar o termostato, dizer eu quero mais frio ou mais quente. Yeah. You change the atmosphere. Então você muda a atmosfera de acordo com o termostato, But você some ajusta. Christians are just thermometers. Mas há muitos cristãos que são apenas o termômetro. It's so hot in here. Ah, tá tão quente aqui Oh, nesse my. lugar. Oh, meu Deus. What are we going to O do? que é que a gente vai fazer? And there's so many demons coming in here. Oh Ah, my tem gosh. tanto demônio aqui Wow. nesse lugar, nessa And the vizinhança. doctor said I'm going to get sick and die. Ah, o médico disse que eu tô doente, que eu não tô bem, que eu vou morrer. And all we do is speak the condition. E tudo que muitos crentes fazem é falar e declarar a sua condição, o que você está passando. We take our temperature E você fica como termômetro ali, medindo a sua temperatura e medindo o que está acontecendo em volta. and we just state the obvious. E você está declarando aquilo que é óbvio, aquilo que todo mundo já sabe, você fala. But Christians that are not part of the army don't know how to change the atmosphere. Mas os cristãos que não fazem parte do exército de adoradores, eles não sabem como In mudar here a atmosfera. And out here, Eles não sabem mudar a atmosfera aqui dentro e também aqui fora. darkness is coming in. E às vezes as trevas se aproximam das nossas vidas. Intimidating spirits are messing with your mind. Espíritos intimidadores se aproximam para mexer com a sua mente, para mexer com a sua vida. Children are having tormenting nightmares. Crianças começam a ter pesadelos em casa, crianças começam a ficar atormentadas. You got 3 flat tires and the engine blew and somebody crashed in the side of your car. That's very unusual. Aí de repente no mesmo dia você tem 3 pneus furados do carro no mesmo dia e ainda o motor do carro bate e no final do dia alguém vem lá e bate na lateral do teu carro. All on the way to the prayer meeting. Tudo quando você estava indo para a igreja para uma reunião de oração. I might be under attack. Será que você não pode estar debaixo de um ataque? It's not coincidence. Não é coincidência essas coisas. That's too unusual. Porque às vezes coisas que acontecem com a gente são coisas incomuns. So you could state the obvious. Oh man, my car's totaled. Aí você fica declarando o óbvio. Ah, I'm gonna go to meu carro bateu, I eu não can't sei o get que eu vou another one. fazer, não sei como eu vou fazer para pagar isso. Or you could be part of the army of worshipers and change the atmosphere. Ou você pode fazer parte do exército de adoradores e mudar a atmosfera, mudar Be a a situação. thermostat and turn up the temperature. Aí você é o termostato, você ajusta, muda a temperatura, And fala, all of a não, eu sudden- quero mudar isso aqui agora. You hear something else in the spirit E world. você começa a ouvir algo novo, diferente no mundo All espiritual. of a sudden the atmosphere changes. E de repente a atmosfera muda, o ambiente muda. Because God's army knows how to make a difference. Porque o exército de Deus sabe como fazer a diferença. When the United States Army goes into Syria and Iraq and Afghanistan, Quando o exército americano, os soldados dos Estados Unidos vão lutar na guerra no Iraque ou no Afeganistão, eles vão para lá. they go in with all their gear, their night goggles, their special radios and all their equipment. O soldado americano, não sei se você já viu na TV, ele vai todo preparado com capacete, com óculos que enxerga durante a noite, com armas muito poderosas, eles vão todo equipados e preparados para a guerra. They secure the perimeter. E eles se encarregam da segurança no perímetro, They secure all the innocent women and children. e eles estão ali para proteger as mulheres inocentes, as They crianças. systematically go door to door and find where the enemy is. E o exército americano, quando chega num país, ele vai de porta em porta procurando Because onde o remember- inimigo está escondido. Your enemy, the devil, is in stealth. He's always hiding. He's a coward. He's a terrorist coward. Porque lembre de uma coisa, a natureza do seu inimigo é a seguinte: ele é um covarde e Satanás sempre se esconde. Ele é um inimigo covarde, ele sempre está escondido. He surrounds himself with innocent children and a suicide vest. Então ele às vezes destrói crianças inocentes com bombas, pessoas
O inimigo usa pessoas com bombas no próprio corpo That's para what he matar does. crianças. É isso que Satanás faz. It's being acted out every day in our world. Então Satanás está aí solto, agindo todos os dias no nosso mundo, fazendo It's a maldade. natural manifestation of what is happening supernaturally. Então quando você vê essas maldades acontecendo em países, na nossa nação, é uma manifestação natural do que está acontecendo no mundo espiritual. And the church of the Lord Jesus Christ could just say, bless me, please, bless me, Jesus. E a igreja, às vezes, do Senhor, está somente o povo de Deus vindo para a igreja dizendo, Deus me abençoa, Deus me abençoa. And be satisfied with an experience and a little feel good, E or we could be dangerous. E a gente às vezes está na igreja como crente se satisfazendo apenas em se sentir bem, se sentir legal no culto, e a gente não decide ser perigosos no mundo espiritual. We can fight spirit, we can free hostages Então você pode lutar contra forças espirituais, você pode vencer through essas prayer, forças. through praise, and all these weapons. Se você usar essas armas que eu te ensinei, se você orar, se você adorar, Don't let the enemy beat you up. não deixa o inimigo bater em você e vencer na You're a tua vida. worshiper. Você é um adorador. Invoke God's presence. Invoque a presença de His Deus na sua presence makes a casa, big invoque a difference. presença de Deus na sua família. I feel so passionate about this. E eu sou apaixonado pela adoração. I've seen too many people demonized and demons manifest and signs and wonders to say this is not real. Porque eu já vi muitas pessoas às vezes sendo endemoniadas e dizendo que essas coisas não são reais. And it hits home. It touches me in my home, us in our home. Às vezes o inimigo se levanta contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha Affects your casa. home. Às vezes o inimigo vem contra nós. This is not church business, this is personal. E às vezes eu sei que não é questões de negócios, igreja. Às vezes o inimigo vem pessoalmente contra a minha vida. I don't know if you realized, but in the earth, in the natural, we don't fight nation and nation anymore. E eu não sei se você percebe no mundo natural, mas a gente quase não enfrenta mais guerra com outro país. Nobody invades a nation anymore. Hoje você não vê mais como naqueles tempos da Bíblia, ninguém Our enemy ninguém invadindo um país do nada. It's not another people group. Então o inimigo às vezes ele age outro grupo de pessoas. It's religious radicals. Às vezes o nosso inimigo são líderes religiosos radicais. It's a supernatural and it's a religious warfare. Então às vezes é uma guerra sobrenatural, é uma guerra contra a religião, contra algo sobrenatural. And the terrorists around the world that are killing innocent people in almost every nation E existem terroristas hoje em vários países matando pessoas are inocentes. convinced that they have an assignment from God to kill people who are Satan followers. E esses terroristas, eles acham que eles receberam uma missão de Deus para matar pessoas inocentes. Eles acham que estão fazendo um favor para Deus. It's a prejudice, it's a hatred. Então isso é um espírito enganador, But um it has espírito its de ódio, roots é um in espírito religion. é um espírito de religião, é uma religião por trás. And spiritual activity. Então isso é um espírito das trevas, uma atividade demoníaca espiritual. So if you're not convinced yet, think about that. Então se você não está convencido ainda, começa a pensar nessas When coisas. the next bomb goes off because some demonized person thought he could just kill innocent men, women, and children and blow himself up. Is that normal human behavior? No, it's demon possessed. Porque às vezes tem seres humanos que acham que é normal encher o corpo de bomba, chegar em um shopping, abrir aquela bomba e matar, se suicidar e matar um monte de pessoas inocentes em volta. Você acha que isso é normal? Eu digo que não, isso é demônio agindo na vida daquela pessoa. Those spirits that do that are targeting your family. E esse espírito, quando você vê esse ódio, esse espírito agindo com homens bombas, mulheres bombas, é esse mesmo espírito que tenta às vezes atacar você, que tenta atacar a tua família. I just heard today that one of my students at CFNI was involved in sex slave trafficking. Eu fiquei sabendo hoje, recebi hoje uma triste notícia que um aluno lá no seminário nos Estados Unidos, lá no Cristo para as Nações, estava envolvido em tráfico sexual. But she was 10 years because somebody promised her something. Come to America. We'll take your passport and we'll get you a job. Porque alguém fez uma promessa para esse Deception. rapaz: vamos para os Estados Unidos, Deception. eu vou te levar para os Estados Unidos, eu That's vou what tirar the o teu devil visto, does. eu vou te dar um passaporte. Levaram esse rapaz lá para os Estados Unidos e quando ele chegou lá, ele começou a se envolver, a trabalhar com essa God's coisa. kingdom truth comes out in the light. Mas You walk in the light. o reino de Deus se manifesta quando a gente anda na luz, quando a gente anda na But when transparência. something's dark, it's not anything of God.
Mas se você tem algo escondido ou esconde algo das trevas, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não está na escuridão. And she finally got free. Somebody rescued her. She Então- got married. She went to CFNI. She was one of my students. I just found this out. I don't. Então It hits home. eu descobri que essa mulher, no caso que foi para os Estados Unidos, trabalhou como escrava sexual. Depois ela se converteu, ela conseguiu se libertar desse problema e ela hoje foi para o CFNA e está estudando lá. How evil people are, but it's not them. Então, como é que as pessoas são malignas a tal ponto? Mas isso, gente, essa maldade não são as Spirits pessoas. controlling them. É um espírito por trás controlando Speaking aquela to them pessoa. lies. É um espírito falando They're mentira na cabeça daquela pessoa, enganando aquela pessoa. And they think they're doing something good. E aquela pessoa acha que está fazendo algo bom. They're just so corrupt and self-centered, they'll do anything for $1. E às vezes pessoas são tão corruptas, pessoas são tão egoístas, só pensam em si, porque existe um espírito operando por trás. I'm sorry if this is too dramatic, E eu peço desculpa a vocês se eu fui um pouco dramático demais, but this is real life, I'm sure. mas eu estou falando para vocês aqui de questões reais da vida e do dia a dia. In closing, I want to share a story of 2 daughters. E para encerrar, eu quero contar a história de 2 filhas. One was a single mom that went to our church and she was fearful and afraid. Uma dessas filhas, ela era uma mãe solteira que passou a frequentar a nossa igreja lá nos Estados Unidos e ela chegou na igreja cheia de medo, preocupada com tudo. And she didn't use her weapons when darkness came into their home. E aquela mulher que chegou, aquela mãe solteira chegou na igreja, ela não sabia usar essas armas que eu te ensinei, ela não sabia usar as armas espirituais quando as trevas se manifestavam. She told Kimberly that their house was built on a graveyard. E ela falou com a minha esposa, essa mulher, falou com a Kimberly, que a casa dela foi construída em cima de um cemitério. And spirits would come and visit them in their home. E que os espíritos vinham e entravam na casa dela e atormentavam ela dentro de casa. Instead of rebuking them or using their weapons, they wouldn't stay away, so they accepted them. Então, ao invés de repreender aqueles demônios, aqueles espíritos, ela acabou se conformando e aceitando aquela opressão Made them demoníaca. part of their family. E aqueles demônios e aquela opressão passou a fazer parte da família dela. Gave them cute pet names. E ela começou a colocar apelidos e nomes bonitinhos para os demônios. One day, Um dia, her daughter was found dead in the bathroom a filha dela foi encontrada morta no banheiro. from an overdose of bad drugs. It wasn't an overdose, it was bad drugs. Porque ela estava envolvida com questões com drogas e foi um problema sério com drogas e a filha dela estava morta. And I had the privilege of preaching at the funeral. E eu tive o privilégio Very sad. de pregar, eu fui convidado para pregar no funeral e no enterro daquela garota. Christian woman who was passive and didn't use her weapons of war, and her daughter now dead. Então eu entendi naquele dia como exemplo na casa daquela mulher que era crente e perdeu a filha, uma mulher que conhecia Deus, estava na igreja, mas não usou as armas espirituais que Deus deu para I'll ela. tell you about another mother that goes to our church. E eu vou contar agora a história de outra mãe que também frequenta a nossa igreja, outra pessoa. Kimberly. Our Kimberly. daughter went to an after hours club. A nossa filha, ela foi para um clube, ela foi participar de um evento, No um clube. alcohol, but her friend that we cautioned her, don't spend time with her because she has evil spirit issues. E a nossa filha naquela noite ela saiu para ir para um clube com a companhia de uma outra mulher que a gente já havia advertido a nossa filha, falando para ela, olha, não ande com aquela pessoa, porque aquela garota ela tem espíritos malignos, ela tem demônio na vida dela. A gente já havia falado para nossa filha não andar com aquela garota. But that friend of hers supposedly convinced her to go to this club. Mas She doesn't do that normally. aquela amiga da minha filha, que eu pedi para ela não andar com aquela pessoa, acabou convencendo a minha filha a sair naquela noite e ir com eles para um clube. And she was dancing and everyone was getting hot. So the evil people in that club Então, lá estava minha filha naquele
clube lá naquele lugar, naquela danceteria, would take water bottles e todo mundo estava lá bebendo, dançando, e tinha um grupo de pessoas lá que pegavam garrafa de águas and put drugs in them, e colocou drogas dentro da garrafa a com água wild mixture of drugs, e colocou and throw them out to the crowd. um coquetel de drogas dentro de uma garrafa com água e jogou em cima das pessoas que estavam naquela danceteria. And she was hot, so she picked up a bottle and started drinking. Oh. Então, a minha filha, ela estava sentindo calor, sentindo sede, quando ela viu aquela garrafa de água no chão ali, ela pegou aquela garrafa de água e bebeu. Instantly her body shut down. E instantaneamente ela apagou. Her brain said, stop functioning and protect the heart and the liver and all those organs. Então, quando ela recebeu aquela carga de drogas no corpo, o que foi que o cérebro fez? O cérebro parou instantaneamente e falou: agora vamos proteger o coração para o coração não parar de bater. She couldn't talk, she couldn't move, Então a minha filha apagou, ela não conseguia falar, não conseguia se no mexer, response. ela não conseguia She se had a heart mexer. attack. Teve ali um ataque cardíaco, Her kidneys were damaged, os rins dela foram prejudicados and her friends rushed her to the hospital eventually. e os amigos que estavam ali, as amigas, pegaram ela e levaram imediatamente para o hospital. We were out of the country. Eu e a minha esposa, nós estávamos pregando em outro país, eu estava fora do país quando isso aconteceu. Coincidence? Coincidência? We got a phone call from a hospital in our town. Your daughter's in intensive care. E a gente estava em outro país pregando a palavra de Deus quando recebemos um telefonema que disse o seguinte: a tua filha está internada na UTI. So we had to figure out how to raise money and get tickets to go home quick. E eu tinha que pensar como que eu ia levantar o dinheiro, arrumar dinheiro de última hora para remarcar a passagem para voltar rápido para os When we Estados Unidos. walked into the hospital room 24 hours later, there she lay. E nós chegamos lá no hospital 24 horas depois, nós pegamos o avião, chegamos 24 horas depois, e lá estava minha filha deitada no hospital, Coming out of her mouth, com aquele tubo de oxigênio que her estava na eyes boca are dela, black, no response. totalmente paralisada, não havia nenhum movimento no corpo Tubes out dela, of her nose. nenhuma reação, aquele tubo de oxigênio no nariz, She was lifeless. e a minha filha estava deitada na UTI sem vida, Our heart sank. e o nosso coração se derreteu, eu e a minha esposa. What does this mean? E a gente olhou um para o outro e pensou assim: o que é que isso The significa? elders of the church came and prayed for her. Some of the pastors came. Os anciões da igreja vieram, os pastores da igreja vieram, oraram pela minha filha no hospital. Relatives started coming. Os parentes começaram a chegar para fazer a visita. I don't know. This is pretty serious. Gente, os parentes falavam: isso que aconteceu é sério, isso aqui é coisa séria. She could die, Ela podia morrer, sabia? Isso que Are ela you fez ready foi for that? sério. Vocês estão prontos para perder a filha de You know how vocês? relatives are. E eu não tinha o que falar, não tinha He o que said, dizer. go outside. E depois eu falei assim para os meus familiares: vão lá para fora, fiquem lá fora, me deixa só com a minha filha. That's what Kimberly said. Don't talk over my Foi daughter. o que a minha esposa falou. Falei: olha, fiquem lá fora, aguardem lá fora, para de conversar e de falar essas coisas, Told the doctors, de declarar coisas negativas. nurses, don't say anything negative around her. This E- atmosphere is not going to be a normal hospital room. E a minha esposa procurou o médico, a equipe médica, a enfermeira, e falou: olha, eu não quero que vocês falem nenhuma palavra negativa contra a minha filha. Eu não quero que esse quarto aqui no hospital seja como os outros. Isso aqui vai ser algo diferente. A young lady that I impacted and mentored indirectly, her new CD came out. Carrie Job, Majestic. E uma garota que eu tinha discipulado, eu ensinei ela durante muitos anos. Aquela garota que eu havia discipulado, o CD dela havia acabado de ser lançado. Essa garota se chama Carrie Job. Ela tinha acabado de lançar um CD chamado Majestoso. We put it on. E aí And eu let peguei worship fill the room. o CD da Carrie Job que ela tinha acabado de lançar e a gente colocou o CD para tocar dentro da UTI do hospital. We didn't know what to do, but instinctively we knew to use our weapons. Eu não sabia o que fazer, gente. Eu estava confuso I com aquela remember. situação, mas eu comecei a usar uma arma que Deus tinha me dado. Kimberly was praying in the spirit. E a minha esposa Kimberly, Never left her side. ela começou a orar em línguas, a orar em One time. espírito e ficou do lado da minha filha o tempo todo. Ela não deixou a minha filha nem um minuto. And we have a friend who read all the scriptures in the Bible on healing on a CD. We put that on and played the word over her. E a gente também carrega na nossa Word bolsa of um God. CD. Esse CD só recita versículos da Bíblia que fala de cura. Então a gente pegou esse CD, colocamos esse CD no carro e ficava ouvindo o tempo todo, só versículos que falam de cura. 6 days went by, 10 days went by, 6 dias se passaram, 14 days went by. 10 dias se passaram, 14 dias se passaram.
And her mother never gave up hope. E aquela mãe nunca desistiu e nunca perdeu a esperança. I was supposed to do a mentoring retreat that weekend to young 20-somethings. It's been the first time in 10 years. E eu fui convidado durante aquele período que a minha filha estava internada para ir pregar em uma conferência para jovens, para falar para uma juventude. And it was like the devil was mocking me. Oh, you want to mentor young people in worship? Well, I'm going to take out the most precious young person in your life. Então Satanás começou a querer falar na minha mente o seguinte: você está sendo convidado para ir pregar em um congresso de jovens, ensinar os jovens a adorar a Deus, mas eu estou aqui mexendo na tua filha, tirando aquilo que é mais precioso, tirando a tua filha que é uma jovem, tirando de você. And Kimberly said, you go do that mentoring retreat. E aí a minha esposa Kimberly falou assim para mim: Lamar, vai lá para a conferência, vai pregar e vai ensinar para os jovens. A young Cuban couple came from Miami that we were mentoring. A young Cuban couple came from Miami. E aí um casal de cubanos, eles vieram, eles moravam em Miami, eles vieram para estar conosco They were lá. greatly impacted. They said, well, could we go sing over Rachel? E aquele casal de cubanos que a gente tinha também mentoreado, Yeah. discipulado eles, falaram: eu posso entrar na UTI e cantar uma canção de adoração lá na UTI onde está a tua filha? And he was the young man was so cute. His name's Josue, and he played his iPhone. Então aquele rapaz chegou, ele pediu permissão, ele entrou lá no quarto e ele pegou o iPhone e começou a tocar uma canção de adoração. A drone. And his petite, precious young wife leaned over into Rachel's face and began to sing in Spanish. E aquela esposa daquele rapaz, ela se inclinou sobre a minha filha no leito, começou a colocar o rosto bem perto do rosto da minha filha e começou a adorar em espanhol, começou a cantar canções de adoração em espanhol. And then a few days later, God quickened me, says, you're her father, you sing over her. Então, depois o Espírito Santo falou comigo assim: Lamar, você que é o pai, então você que tem que declarar, você como pai profetiza sobre tua filha. And some of us men are insecure sometimes, so I waited till everybody left. Então, às vezes, nós homens, a gente fica com vergonha de algumas situações. Aí eu olhei para um lado, para o outro, para ver se não tinha ninguém me olhando, estava meio envergonhado. Rise, shine, Rachel. E eu comecei a declarar sobre a minha filha: Raquel, levante, se levante e brilhe. Arise, shine, Rachel, for your light is come. Se levante, Raquel, para a vida de Deus, a vida que se está se levantando. And the glory of the Lord is arisen upon you. A glória do Senhor se levanta sobre ti. I don't know what happened, Eu não sei o que aconteceu, but after 16 days of being in the hospital, she came back to life. mas depois de 16 dias no hospital, a minha filha voltou a viver novamente. She's alive today. She went down to 90 pounds. Ela perdeu como 40 quilos. Lost her beautiful black hair. Ela perdeu todo o cabelo preto que ela tinha. Not all of it, but most of it. Ela não perdeu todo o cabelo, mas quase todo o cabelo. Her kidneys were like 80-year-old men. Os rins da minha filha, que era uma jovem, ficaram como rins de uma pessoa com 80 anos de idade. The enemy wanted to kill her and destroy her. Porque Satanás ele queria destruir a vida da minha filha, ele queria matar a minha filha. And we're not perfect parents. E eu sei que nós não somos pais perfeitos, eu não sou um pai perfeito. But unknowingly, before I had this revelation, we used our weapons. Mas antes de eu preparar essa mensagem, de eu ter esse tipo de ensino sobre como usar as armas, eu já usava essas armas instintivamente, sem saber que eram armas. And our daughter's alive today because of it. E a minha filha hoje, ela só está viva por causa dessa arma que nós usamos. The other daughter is not. It's so sad. E é muito triste que a filha daquela outra mãe, que perdeu a filha para uma overdose de drogas, não sobreviveu porque ela não soube usar as armas Because espirituais. that mother did not have a revelation of what it was to be a worshiper and be in God's army. Porque aquela mãe que perdeu a filha para as drogas, ela não tinha essa revelação de como usar as armas espirituais, as armas da adoração no seu lar. What I'm telling you is real. Quando eu estou falando para você que essas coisas é real, It hits home, it hit my home, it came into my home. porque às vezes são forças das trevas que vêm sobre a nossa casa. Isso já aconteceu na minha casa, na minha família.
So you enlisted in the army of God, now will you use your weapons? Então, se você foi alistado no exército de Deus, então você deve aprender a usar as suas armas. Good. Because you will see victories like we have seen. Porque você vai ver vitória na tua vida, na tua casa, na tua família, como nós temos visto na nossa casa e na nossa família. Cover your family. Então venha para a sua família. Cover your children. Cubra a sua família e cubra os teus filhos com essas armas. Make a difference in your Faça home a diferença dentro da tua and in casa. your neighborhood. Faça a diferença na tua vizinhança. Don't settle for darkness triumphing. Não espere as trevas triunfar sobre a tua casa. Don't be a thermometer, be a thermostat. Não seja um termômetro, mas seja o termostato. Let's stand. Nos colocar de pé. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore Him. Filled with wonder, awe-struck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath of living water, such a marvelous mystery. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso.
There's tremendous power here tonight Há um poder maravilhoso aqui nessa noite. because God's army is alive and well. Porque o exército de Deus de adoradores está se levantando. I don't know what you're going through, what struggle, what battle, what fight. Eu não sei o que você está passando, qual é a tua luta, qual é a tua batalha. But if you want victory tonight and you're going through some hard times, come to the front. We want to sing over you. Mas se você quer receber a tua vitória nessa noite, vem aqui na frente, nós vamos cantar e nós vamos adorar a Deus aqui na frente. Army of God. Nós somos o exército de adoradores. All of you going through hard times. Você que tem passado algum momento difícil na tua vida, Well, then lift your voice to God right now. eu quero que você levante a sua voz para Deus agora. Comece a adorar. Levante a sua voz. Cry out to you, Lord. Aleluia. Cry out to you, God. Your word, God. You're holy. You're mighty. You're glorious. You're holy. You're powerful, Lord. And we glorify and praise your name and magnify you. You're worthy. And sing in the Spirit. Comece a cantar em espírito. Lift your hands. Levante a sua mão e comece a adorar em Use espírito. your weapons. Comece a usar suas armas agora. Xandarabaraqueira basore candarabá. Roberabasuri candarabasuri candarabashere candará. Rebababasore berebasore candarabasore candará. Rebecina raconderabashuri candarabashure candei. Remasiro catarabasuri canderebabá. Robababasore camberebashuri biririri candarabá. Rebrachote rabasuri candarabashure cantará. Rebracito bracasote bracacito rabraquete. Rebraba xarabara conderebere coxerebere candararararaba. Rebababababa siririririririrash. Xarabara quer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 o. Rebababa sere candarabababa siribababababa. Xanderebere candaramana suri candaraba. Rebadama suri candaramana suri. Roque caca xere baba xere cata. Ina manasto menatama. Ino manacante baba sore cante. Ele baixa. Xera la macasi. Xera bararararasi. Xera bararararasi dere. Xera barake dere. Xandarama. Xera baraka dere. Xandararararasi. Shira braka sidere brekasha, shandera braka shire kumbra kasara, kire braka shire kandarararara shurururururururu, rebaraba suri kandarama, rebaraba suri kandere shire kandara, rebaraba suri kandararurururururu, rebaraba suri kandere, shandara baraka dere. By his stripes I'm healed. We are daughters and sons, singing as one. We have a hope now. Walls have tried to divide, but no one can hide the power that we found. You are walking with us, and all of the walls are crumbling to dust. They are falling down.
sing praise, we sing praise. We fill the skies with songs from our hearts. Sing praise, we sing praise, till enemies know how wonderful, faithful you are, oh God. Expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar. Elas cairão. Tu és bom, que céus se encham do nosso louvor. Morales come by, Muralhas vão cair, muralhas vão cair. This is your answer. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair.
That's how you fight a battle. That's how you get victory. É assim que você tem a vitória. Father, I pray for all these my new friends. Pai, eu oro pelos meus novos amigos aqui na Bahia. Pray you bless them in the name of the Lord Jesus Christ. Eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Cover their families, cover their children, protect them. Cobre as suas famílias, cobre os seus filhos, protege essas pessoas. And help them use their weapons to be powerful in the kingdom of God. E ajuda a cada uma dessas pessoas a usarem as armas espirituais para serem poderosas no reino de Deus. And may there be many signs and wonders that happen in Brazil. E que haja muitos sinais e maravilhas que aconteçam no Brasil. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I'm so excited for you. Eu estou muito feliz por vocês. God's going to do powerful things. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Well, he already is, but he's going to do more. Deus já está fazendo, mas Ele vai fazer muito mais. When the worship teams rise up to another level of Quando o worship, ministério da adoração da igreja se elevar a um novo nível de adoração. and the intercessors E os start intercessores, singing their intercessores prayers. começarem a adorar e a cantar um cântico novo. Começarem a adorar. And God's presence comes. A presença de Deus virá. Watch out, Brazil. Brasil, toma cuidado. God's army in Bahia is on the move. Porque o exército de Deus na Bahia está marchando. We are daughters and sons, singing as one. We have a hope now. Walls that try to divide, but nothing can hide the power that we found. You are walking with us, and all of the walls are crumbling to dust. They are falling down. Sing praise, we sing praise. We fill the skies with songs from our hearts. Sing praise, we sing praise till enemies know how faithful you are. Oh God. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vai se dissipar. E elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Muralhas cairão. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair.
Toda a igreja declare: Tu és bom, os céus se encham com nosso louvor. Cantamos um pouquinho mais alto. Cantamos só vocês cantando. Cantamos bons, que o céu se encham, cantamos. Diga comigo, Senhor. É